Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Gente, eu sou o Gabriel. Eu não vou chorar tanto assim, então tá tudo certo. Bom, vamos lá. Bom, já me apresentei. Sou o Gabriel. Gente, muito bom estar aqui. Realmente fico muito feliz. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Glória a Deus, cara. Como é que é teu nome, mano? Como? Daniel. Ariel. O Lucas. O amigo do Zac aqui. O Henry. Mais alguém, gente? Aqui, ó, a amiga da Júlia, cara. Como é que é o nome da amiga da Júlia? Camille. O amigo do Gui. Como é que é teu nome, meu irmão? Jairo. Esse tem parente na igreja, pelo menos. Mas, gente, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Eu tenho algumas perguntas para a gente começar. Tem alguém aqui que tem algum motivo de gratidão nessa noite? Algum motivo para agradecer? Alguém que está feliz? Teve férias agora, está animado para esse ano que vai começar? Amém. Tem gente aqui que está passando por algum problema. Talvez teve uma semana difícil, está sofrendo por alguma coisa. Tem alguém aqui nessa noite assim? Amém. Tem pessoas assim. Existe alguém aqui que teve uma semana que, apesar de difícil, atribulada, viu Deus nessa semana? Amém. Então, a gente acredita que essa mensagem é para você. Hoje a gente vai falar sobre uma oração, além de parecer. Eu queria encorajar você a abrir a Bíblia em Tiago 5. A gente está muito empolgado com aquilo que Deus tem falado no nosso coração. A gente está chegando no fim dessa série. Todo mundo achou? Tiago 5,13, gente. Vai falar sobre a oração da fé. Diz assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Vamos orar? Deus, a gente te agradece, Pai, porque a gente tem um canal aberto contigo. A gente pode orar em todas as circunstâncias, Deus. Quando estamos alegres, Deus, é em Ti, Deus. É a Ti que nós louvamos e agradecemos, Deus. Mas quando nós passamos por tribulações, Deus, nós temos a Ti, Deus, como nosso socorro bem presente. Quando nós pecamos, Deus, nós encontramos perdão e restauração em Ti. E é sobre isso, Deus. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite, Deus. E nós te pedimos, Deus, que os nossos corações, eles continuem, Deus, receptivos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então a mensagem de hoje, a gente vai falar sobre oração. E o primeiro tópico que eu gostaria que a gente abordasse e conversasse é sobre uma pergunta. É possível ter uma vida com Deus além de parecer sem orar? Será que é possível manter uma vida espiritual viva, ativa, sem conversar com Deus? Porque a oração é isso. A oração é o canal que Deus escolhe para que nós possamos, então, conversar com Ele. Quando Jesus, então, ressuscita, Ele deixa o Espírito Santo como o Consolador e aquele que mediaria as nossas conversas entre nós e o Pai.
Jesus, então, é a ponte que nos conecta a Deus, por meio da oração. Mas, por vezes, a oração não é uma tarefa simples. E a vida de Tiago é uma vida que nos inspira a orar. Foi muito interessante, porque durante todo esse processo, das últimas mensagens que a gente ouviu, há um convite muito claro a um amadurecimento. Tiago, ele vai falar com a igreja. Tiago, ele fala com aqueles que têm por pressuposto que já conhecem Jesus. E Tiago, por vezes, ele é duro. Não sei se você já percebeu isso. E se você lendo Tiago, você se sente encorajado a mudar de vida. Porque Tiago faz isso. Ele está falando, ele está, sobre assim, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, você precisa começar a praticar, se tornar praticante da palavra. E nesse processo de amadurecimento, ele não é algo que é automático. Diferente da nossa vida comum, que ela segue um plano, né? Você cresce, é bebê, depois criança, começa a caminhar, enfim, chega velhinho, e aí o Senhor recolhe. A vida com Deus não é assim. A vida com Deus e o amadurecimento da vida espiritual, ela precisa ser algo ativo. E por ser algo ativo, a gente precisa constantemente buscar uma manutenção dessa vida. Nós devemos ser constantes e, portanto, não podemos desistir. Muitas vezes a gente acha que, o cara já está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, esse cara é maduro. Só que esse tempo, ele vai se tornar sinônimo de maturidade quando a gente entrega, de fato, tudo que nós temos para o Senhor. E acho que esse é um tempo para a gente refletir sobre isso. Você tem percebido se a sua vida espiritual tem crescido? Você percebe a tua vida espiritual? Esse tempo que a gente viveu, cada semana a gente foi encorajado a sair daqui com uma resolução diferente. Eu confesso que, pessoalmente, o Senhor me constrangeu muito desde a primeira mensagem. Sobre realmente se tornar mais praticante. Comecei a perceber e perguntar a Deus quais as áreas que eu estou sendo omisso em relação à minha fé. Semana passada, o Rafa ministrando sobre uma entrega além de parecer. De novo, Deus, será que tem áreas na minha vida? E o Senhor começou a revelar que sim, tem áreas na minha vida que eu preciso dar uma entrega cada vez mais radical, total, absoluta, depender mais dele. E ouvindo a história de Tiago, e o possível autor da carta de Tiago é Tiago, meio-irmão de Jesus. Estamos aí? O pastor está comigo aí? O pastor está comigo aí. A gente tem pelo menos 4 Tiagos na Bíblia que são citados. Mas o provável autor não é nem o Tiaguinho, nem o Tiagão do The Chosen. É o meu irmão de Jesus. E esse Tiago, ele é citado na Bíblia como um homem justo. E os historiadores também falam sobre Tiago como Tiago, joelhos de camelo. Alguém já tinha ouvido essa história? Eu achei muito legal isso. O historiador Joséfo, que é um historiador da igreja primitiva, ele cita Tiago como um homem de oração. Um homem que orava tanto que ele tinha os joelhos calejados e grossos, até o ponto que ele era comparado com joelhos de camelo. Eu confesso que depois daí, o tapete de oração que eu tinha lá em casa, ele foi pro canto, porque eu entendi com o Tiago que, cara, ora de joelho. Não tem essa de conforto, não. Mas tudo bem se você quer continuar orando no tapete, tá bom, gente? Eu não estou aqui para criar polêmica. Mas o ponto é que Tiago aprendeu a ter um amor pela vida de oração. O cristão que vai, além de parecer, ele encontrou um tesouro na vida de oração. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar nessa noite. Sabe, muitas vezes a gente olha para a oração como um check, sabe? Algo assim, tem que fazer, sabe? E por fazer dessa forma, e por tratar a oração dessa forma, nós deixamos de encontrar prazer na vida de oração. E Tiago, ele nos convida aqui a orar em todo o tempo. Se você está alegre, ore, cante louvores. Se você está sofrendo, e sofrendo aqui pode ser traduzido por alguém que está
passando por alguma dificuldade, em dificuldades. Ou seja, se você está em dificuldades, ore também. Se você está doente, ora e nós vamos encontrar a cura. Se você está em pecado, ora e o Senhor vai perdoar. É um convite para em todo o tempo a gente orar. E esse é o primeiro pilar de uma vida de oração. Ela não é limitada a um determinado contexto específico. Quer dizer, quando a vida está muito ruim, quando os problemas eles estão sufocando, quando você já esqueceu já de tudo o que você poderia fazer, não tem mais como, aí ora. Não, a oração não foi feita para isso. A oração, ela pressupõe uma conversa, um relacionamento diário com o Senhor, de alguém que entendeu e encontrou no Senhor o seu maior tesouro e por isso precisa conversar com o Pai todos os dias, precisa se relacionar com Jesus todos os dias. Achamos que a oração é o problema, o que Deus é difícil de encontrar, mas a realidade é que não cultivamos a capacidade de focar e tratar Deus como uma pessoa intensamente relacional. A oração não deve ser vista como um fardo, mas como um privilégio que se entra com alegria. Sabe, nesse tempo que eu conheço Jesus, algo que o Senhor me encorajou é realmente a aprender a contemplar a sua face, a realmente entender que os atributos de Deus, eles não são atributos apenas físicos, mas espirituais. Antes de tudo aquilo existir, Ele já existia. Antes do mundo físico existir, Ele já existia. E por isso nós podemos, na oração, se relacionar com esse Deus. Por meio da fé, nós precisamos crer que realmente, quando nós estamos ali orando, eu posso conversar de fato com o próprio Deus. E é prazer nesse lugar. Sabe, esse lugar é um lugar de contemplar a beleza de Deus. Parar para orar, no final das contas, ofende a nossa produtividade. Parar para orar ofende a nossa crença de que nós somos capazes de realizar e controlar tudo. Inclusive o momento que Deus vai falar. Às vezes nós damos 15 minutos. Deus, depois de acordar, eu tomo um café, escovo os dentes, tomo um café, não é melhor, mas leio a Bíblia, oro, tenho 5 minutos, 10 minutos, e é o tempo no teu dia, às vezes na semana, que você vai orar. E Deus tem que falar. Se Ele não falar nesse tempo, já era. Agora eu tenho a minha rotina já, eu tenho as coisas que eu já vou fazer, que eu já planejei para o meu dia, que eu já organizei, e agora, só no outro dia de manhã, se Deus quiser falar alguma coisa, de novo, vai ter mais de 5 minutos, 10 minutos. Cara, não tem como ter um relacionamento com Deus dessa forma. Sabe, eu moro a 50 quilômetros da Rebeca. E já é difícil, cara. Já é difícil. A gente se vê só nos finais de semana e durante a semana a gente fica conversando pelo WhatsApp, ligação, e falta tempo. Eu vou falar. E aí o Criador do universo, o Senhor que fez todas as coisas, aquele que me amou incondicionalmente, sem eu merecer, que morreu pelos meus pecados e pelos seus, aquele Senhor que realmente faz tudo por mim, que me ama. Eu tenho 10 minutos. Sabe, muitas vezes Deus tem me convidado a realmente aproveitar mais os meus dias com Ele, a realmente viver uma vida de oração. Uma vida de oração não pressupõe momentos específicos para orar, mas pressupõe uma vida inteira meditando, conversando com o Senhor, cada passo que nós formos dar. E algo que Deus recentemente tem me falado muito é, Gabriel, se você não considera mudar os teus planos depois que tu ora, tu não está conversando comigo. Tu só está me avisando o que tu vai fazer. Agora, quando eu oro, eu realmente espero para ouvir o que o Senhor quer falar para mim, eu preciso automaticamente dar uma resposta. E a minha resposta, às vezes, precisa ser o silêncio. A minha resposta, às vezes, precisa ser esperar um pouco mais. A minha resposta, às vezes, precisa ser vou fazer diferente. A minha resposta, às vezes, precisa dizer, Senhor, realmente eu reconheço que eu errei. Eu fui arrogante na minha forma de pensar. Eu fui precipitado. Sou alguém muito impulsivo, gente. Então, se eu não orar,
constantemente, e o André sabe disso, cara, se eu não orar constantemente e pedir assim, Deus, fala comigo, mostra o que eu não estou conseguindo ver, é muito provável que eu vou cair nos meus próprios enganos, nos meus próprios erros, nas minhas próprias vontades, e não vou ter nem dado espaço para o Espírito Santo que está ali, querendo me exortar, falar algo comigo. A oração é um processo repentino e gradual. O que isso significa? Que a oração às vezes vai ser, Deus vai responder na hora, como muitas vezes nós já vivemos aqui. Sabe, esse ano que passou, a gente viu muitos milagres acontecendo, na vida pessoal, quanto na vida coletiva, como célula. Gente, a gente tem vivido tantos milagres para a glória de Deus. E na vida pessoal também, sabe? Milagres financeiros, que às vezes a gente não sabia nesse ano como que faria algumas coisas, né? Como o André falou, caso daqui um mês e meio. E, gente, assim, eu sempre ouvi falar sobre Deus ama casamentos, Deus dá provisão nos casamentos. Mas eu confesso que às vezes eu duvidava. Eu tinha, mas será que quando for comigo vai acontecer? Gente, acontece, cara. Deus é tremendo. E não pela provisão financeira, mas porque a gente tem percebido que Ele tem estado com a gente em todo tempo, sejam nas tribulações ou sejam nas vitórias. E às vezes Deus não vai responder na hora que a gente quer. Deus não vai responder nem mesmo da forma. Porque às vezes nós queremos inclusive dar sugestão para Deus. Deus, eu estou com um problema, meu carro estragou e tá para cair aquele dinheiro lá que uma pessoa me deve, então tu toca no coração da pessoa que me deve e aí o meu problema é solucionado. Ou então a gente começa a querer dar vários toques assim para Deus. Deus, eu acho que a pessoa ainda não entendeu. Ou melhor, às vezes a nossa prepotência pode ser inclusive maior, de criticar Deus. Eu tenho tempo, Deus. Depois daqui não dá mais. Cara, só que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre o tempo, inclusive. Então, quando a gente ora, a gente precisa se submeter ao tempo de Deus. Amém? Estão comigo, gente? Existem algumas maneiras de aprender a contemplar o Senhor em oração ao longo do tempo. A primeira delas é abordar a oração como uma conversa e não apenas como uma lista de desejos. Nós podemos também orar a Bíblia e transformar ela numa conversa. Sabe quantas vezes eu não sei o que falar, eu não sei como falar para o Senhor, mas eu começo a orar a palavra. Salmos, gente, é recheado de orações e louvores, é recheado de ações de súplica e de gratidão. Inclusive, o salmista, no Salmo 27:4, diz: uma coisa pediu o Senhor, nós cantamos isso, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Gente, às vezes eu não sei como orar, eu não sei como confessar um pecado diante do Senhor, eu nem sei mesmo reconhecer que eu estou errado. Mas quando eu começo a ver o salmista se arrependendo diante do Senhor, dizendo: Deus, eu errei, a minha alma está aflita diante de Ti, eu não consigo dormir, eu sinto os meus ossos doer, por que tamanho é o meu pecado? É nesse momento que eu consigo entender que existem orações preciosas e formas preciosas de aprender a orar na Bíblia. E Salmos é uma ótima sugestão para você que talvez tenha dificuldade, mas não só para quem tem dificuldade, mas porque é a palavra de Deus, gente. E aqui é uma ótima forma da gente começar a aprender a contemplar o Senhor. Assim, então, a gente também pode começar a desenvolver oração e adoração, sabe? Às vezes a gente ora e quando a gente se desconecta dessa ideia de que oração é só pedir, e a gente começa a entender que é um momento de se deleitar na presença do Senhor, a gente pode estar orando, mas de repente a gente pode também começar a louvar. E salmos, de novo, a gente constantemente encontra cantos de alegria,
cantos de aflição, cantos pedindo para que Deus aquiete a minha alma, cantos dizendo que a minha alma tem sede de Ti, sabe? Em momentos de oração. Mas a verdade, a certeza que nós temos é que se a gente desenvolver um hábito consistente de oração, nós veremos Deus cada vez mais com o tempo. Bem, e o segundo ponto é que quando oramos, nós encontramos cura e perdão. No versículo 14, diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração de fé é uma oração oferecida quando estamos dentro da vontade de Deus. Em 1 João 5, do 14 e 15, você não precisa abrir. Diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É interessante que a oração aqui ela é encorajada a ser feita de forma individual, quando ele fala: se vocês estão sofrendo, que ore. Se você está alegre, cante louvores. Mas também fala sobre o processo de orar em conjunto. Se você está doente, que chame os presbíteros da igreja, e eles vão orar por você, vão ungir com óleo em nome do Senhor, e você será curado, por fé. Então, a vida de oração, ela precisa ser individual, e ela precisa ser coletiva. As duas coisas precisam andar juntas. Mas, quando nós entendemos isso, o Senhor me constrange a perguntar, e a olhar para dentro e perguntar: será que eu tenho estado atento às necessidades do meu irmão? Será que eu tenho orado o suficiente pelo meu irmão? Será que eu tenho orado o suficiente, estado atento às tribulações que as pessoas de repente ao nosso redor estão passando? Como igreja, a gente vive uma comunidade de fé. E a gente junto, o Senhor espera que esse lugar seja um lugar de encontros com a sua presença, mas também com seus discípulos. E a gente precisa estar atento, sabe? Na célula é um ótimo lugar. Constantemente, lá toda semana, tem alguém, às vezes é a Ju, às vezes é a Isa, que está aqui, anotando os pedidos de oração. Aí vai lá, coloca no grupo lá. E a ideia não é colocar lá para, tipo assim, ter aqui saber que a gente orou na célula. A ideia não. A ideia é a gente seguir orando durante a semana por aquelas pessoas. E quando a gente começa a entender que a oração ela precisa ser algo que eu preciso me dedicar, inclusive tempo, para orar pelos meus irmãos, a gente começa a entender e padecer mais dos sofrimentos das pessoas que estão com a gente. A gente precisa estar atento às necessidades uns dos outros. E no processo de amadurecimento que acontece de dentro para fora, o Senhor nos chama como igreja a ser ministros do Evangelho e a ministrar com fé. Uma fé viva e prática demonstrada por meio da oração. Não oramos para Deus conhecer os nossos desejos apenas, mas para nós conhecermos os desejos que o Senhor tem para nós. E para isso a gente precisa reservar um tempo em oração para ouvir a vontade dele. E muitas vezes ele vai nos dar inclusive impressões. E aqui é um ponto que é muito doido se você gasta tempo orando pelos seus irmãos. Cara, às vezes, isso eu aprendi inclusive com o Rodrigo. Rodrigo, inclusive, é um ponto muito legal. É um privilégio estar aqui com ele nessa noite. Mas o Rodrigo, gente, é um amigo que se tornou amigo orando junto. Um amigo, é um irmão que realmente, essa amizade começou. Vamos orar? Vamos. Aonde? No meu estúdio. O Rodrigo tinha um estúdio antes, gente. E aí lá era fechado, tinha isolamento. E aí a gente entrava para aquela salinha lá de noite. E às vezes só saía no outro dia de manhã. E era tão bom passar tempo com o Senhor orando uns pelos outros. E às vezes quando a gente está orando pelo nosso irmão, a gente pode inclusive sentir algo do Espírito nos revelando. Às vezes a gente consegue perceber a aflição, sentir a aflição. E esse é o momento que a gente precisa mandar mensagem.
E às vezes pode ser Deus falando, às vezes pode não ser, mas, mano, estava orando por ti e fiquei preocupado contigo enquanto estava orando. Tá tudo bem? Pô, cara, tu nem sabe. Passei essa semana tendo crise de ansiedade. Passei essa semana apreensivo, tribulação, o pneu do carro estourando, não tem nem dinheiro para pagar. Ora por mim, cara. E aí você começa então a entender que a oração ela é algo que acontece de forma sobrenatural. É poderosa, ela é eficaz. Sabe, a gente precisa sair de uma postura de dizer, eu vou orar e não fazer nada. Inclusive na semana seguinte, às vezes, ter que ouvir o teu irmão te agradecendo porque você orou. Para uma postura de pausar e realmente orar quando o nosso irmão precisa. Aqui está uma foto da Isa. Cadê a Isa? A Isa está lá. Não estou vendo, mas gente, a Isa faz parte da nossa célula e essa semana a Isa estava passando por uma grande tribulação. Ela estava passando por dificuldades. Ela tinha a última tentativa de passar na autoescola, senão ela ia perder todo o ciclo, ia ter que pagar tudo de novo. Ela estava muito apreensiva. Ela, até então, era tenso, gente. Ela não tinha saído da baliza. Eu vou contar, Isa. Que me deu liberdade, eu vou contar. A Isa não tinha saído da baliza, porque essa pode ser a luta de alguém aqui hoje. E a Isa, então, gente, preciso, é agora ou agora, eu preciso muito passar. E a gente se comprometeu como célula, a orar por ela, a interceder. A prova dela seria na quinta-feira. Quinta-feira caiu um toró em Porto Alegre. E a gente sabendo, era 1h30 a prova dela. Cara, e a gente aqui, Deus, guarda a Isa. Deus, tem misericórdia da Isa. Deus, dá graça para a Isa. Deus, acompanha a Isa. E realmente, como célula, a gente se uniu para orar. E aí, lá por umas 3, 4 da tarde, a gente recebe uma mensagem. Eu passei, glória a Deus. E, gente, a gente tem vivido como igreja, a gente teve o privilégio de apoiar nossa irmã em oração, porque nesse momento era o que a gente podia fazer. Mas a gente pode celebrar também nesses momentos. A gente pode viver algo profundo. Essas orações, isso nos aproxima um dos outros. Quando a gente chama alguém para orar, quando a gente dá liberdade para um irmão, quando a gente é vulnerável ao ponto de passar, de contar de uma dificuldade que a gente está passando, a gente tem a oportunidade de, às vezes, ganhar o coração desse irmão. Sabe? No 17 a gente já falou isso muitas vezes, né? Às vezes, na tribulação, a gente vai encontrar um irmão. Alguém que a gente realmente sabe que a gente pode contar. Esse cara, eu sei que eu posso chamar de madrugada para orar comigo. Eu sei que quando eu estiver angustiado, eu posso ligar. Ele vai orar por mim. É um lugar de restauração. O Senhor começa a trazer cura. Ele começa a trazer perdão. E nesse processo de encontrar cura e perdão, e um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, vai nos levar para um terceiro ponto, que é encontramos restauração interior quando oramos uns pelos outros. Tiago então escreve, portanto, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração com fé, a oração de um justo, é poderosa e eficaz. A oração nos leva a um lugar de restauração. Quando confessamos nossos pecados diante de Deus, somos perdoados por meio da graça que recebemos de Jesus. É por Cristo que nós somos perdoados. Então, quando nós caímos, quando nós padecemos de algum pecado, nós precisamos imediatamente, primeiro, nos arrepender diante do Senhor. Aqui a gente fala muito que pecado confessado é pecado perdoado. Nós precisamos confessar os pecados diante de Deus. Só que no processo de restauração, a gente está vivendo uma série incrível como igreja, aos domingos, sobre restauração, e no processo de restauração, nós entendemos que ele não pode parar. Nós encontramos o perdão de Deus, mas esse processo ele precisa continuar. E para onde que isso vai continuar? Confessem os seus pecados uns para os outros. Aqui não está delimitando a uma pessoa X ou Y. Nós precisamos confessar os nossos pecados para os nossos irmãos, nós precisamos dividir as nossas lutas, as nossas batalhas. Você não está sozinho. Nós precisamos entender que quando nós encontramos, então, esse coração contrito e arrependido,
a gente precisa começar a buscar apoio no corpo de Cristo para ser restaurado. E eu queria te encorajar. Talvez nesse momento, falar sobre confessar pecado é algo difícil. Eu confesso que, quando eu cheguei aqui nessa igreja, para mim era algo muito assustador. E eu estou falando isso assim, do fundo do meu coração, gente. Era muito assustador confessar pecado. Às vezes a gente vem de contextos de que o nosso erro ele vai ser exposto. O nosso erro ele vai ser jogado no telão do céu e toda a igreja, todo mundo vai descobrir. Só que confissão não tem a ver com exposição, tem a ver com restauração e cura. Confissão é um lugar que o Senhor preparou para que restauração aconteça. Então, se alguém também, inclusive, vier confessar o pecado para você, você precisa orar para essa pessoa. Você não precisa julgar. Você precisa, em amor, sustentar essa pessoa. Você precisa encorajar ela a permanecer na fé. Mas a gente precisa entender que o lugar de confissão é um lugar que ele quebra completamente a nossa ideia de religiosidade. Foi assim comigo. Nunca vou esquecer. Gente, cheguei aqui, eu era do Amontoado. Tem alguém aqui que era do Amontoado? Cara, o Amontoado é um ministério de adolescência dessa igreja, que a gente é muito abençoado. Sempre que falo do Amontoado tem um porque a galera ama o Amontoado. E eu cheguei aqui no Amontoado, e eu lembro da primeira vez, era a minha primeira célula, assim, e aí um cara que era, inclusive, filho de pastor, confessou o mesmo pecado que eu tinha cometido. Mas eu me escandalizei com aquilo de uma forma, gente. Porque eu fiquei pensando, cara, como é que ele peca? Só que, detalhe, eu tinha feito o mesmo pecado. E aí, naquele momento, aquilo foi um choque, assim, para mim. Aí, na semana seguinte, ele confessou que ele tinha permanecido, estava em Vitória. E eu, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo, velho? O que está acontecendo aqui? Que lugar é esse? Ninguém julgou, ninguém apedrejou esse irmão. As pessoas impuseram as mãos e oraram por cura, por restauração, e essa pessoa foi restaurada, curada, liberta, em nome de Jesus. É esse lugar que nós cremos, sabe? É esse lugar de oração que nós cremos que a gente vai viver como igreja, de realmente jovens chegando aqui quebrados e vão sair daqui transformados pelo poder de Jesus. Nós precisamos ser esses agentes. Nós precisamos buscar essa restauração. Isso é algo que acontece em igreja, como corpo. E realmente, a ideia aqui, eu te convido, cara, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, você vai encontrar um irmão aí, nessa noite, que você pode contar, pela graça do nome de Jesus. E se você precisar confessar os seus pecados hoje, para receber restauração, gente, eu quero te encorajar. Faça isso. Não deixa para amanhã. Se tem brechas espirituais na tua vida e que o diabo tem atacado, em nome de Jesus, e essa tem sido a nossa oração, para que nessa noite essas brechas sejam fechadas. Nós não queremos mais, nós não podemos mais dar brecha para Satanás continuar nos acusando. Isso é feito por meio do perdão, é feito num lugar de graça, é na mesa do Senhor que isso acontece. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Existe uma história muito velha que eu achei que eu não ia precisar contar, mas o Link me falou, cara, eu nunca ouvi a história do cavalo e da corda. E acho que essa é a melhor ilustração quando você precisar lembrar de confissão de pecado, é a história do cavalo e da corda. O André aqui, quem é mais tempo aqui, talvez já tenha ouvido, mas estou vendo que ninguém aqui ouviu essa história. Mas uma vez, um homem na igreja, ele chega para o pastor e diz: pastor, preciso confessar um pecado. E o pastor: claro, meu filho, vamos lá. Chamou no gabinete, sentou, o pastor tenso, e falou: pastor, eu roubei uma corda. E o pastor: tá bem? Que bom. Que bom, pecado confessado, pecado perdoado. É isso? Ele para. Não, pastor, tem mais uma coisa. Fala, meu jovem.
é que tinha um cavalo na ponta da corda e eu roubei o cavalo junto. Gente, quando a gente for confessar um pecado, vamos combinar isso. Não vamos dar brecha. Vamos contar até o fim, sabe? Não vamos deixar margem para que Satanás continue nos acusando. E às vezes a gente vai precisar contar da corda e do cavalo todo, sabe? Porque Deus quer trazer uma restauração completa, não parcial para a nossa vida. Nesse processo, a gente encoraja a gente encontrar parceiros de corrida. Pessoas que realmente você possa continuamente adotar esse estilo de vida, de confissão, de perdão, de restauração, de oração. Amigos, sabe? A juventude, esse momento é um momento precioso. Tem uma pesquisa que fala que a maior parte dos amigos que a gente leva para a vida toda são feitos até os 20 anos. Cara, é doido pensar nisso. Sabe? Que os nossos melhores amigos provavelmente a gente vai encontrar nesse lugar. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Só que para isso a gente precisa ter vulnerabilidade e começar a viver esses momentos. Então a gente precisa, e o meu encorajamento é: viva um estilo de vida de confissão e restauração. Graças a Deus, nesse processo, eu tenho realmente amigos que eu posso contar. Eu tenho amigos que eu posso orar, eu tenho amigos que eu posso constantemente. E é um privilégio crescer com esses homens, que hoje são homens, não são mais meninos. Quando eu conheci, na adolescência, eram adolescentes, mas que se tornaram homens, pela graça de Deus. Nós temos nos forjado uns aos outros, e essa é a ideia. No versículo 17, nós chegamos ao quarto ponto, que é nós nos tornamos, quando nós oramos, nós nos tornamos agentes de restauração. Ou seja, nós vivemos uma vida de devoção, de encontros com o Senhor, de nos tornar fascinados pela sua face. E nesse processo de amar o Senhor, Ele nos convida então a não parar, mas a começar a orar uns pelos outros. E aí começa um movimento espiritual a acontecer, que é de dentro para fora. Ou seja, eu começo a encontrar o Senhor, eu começo a querer compartilhar e começo a estar atento às necessidades da igreja. A partir disso, eu começo a viver uma vida de restauração, de confissão. E a partir disso, nós nos tornamos agentes de restauração. A Bíblia fala em Tiago 17 que Elias era humano como nós. Inclusive, no momento que isso acontece, ele padecia de depressão. Ele estava extremamente abatido nesse momento. Mas Elias, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro de seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Elias, nessa história, ele desafiou o profeta Baal no Monte Carmelo. E os sacerdotes clamaram pelo seu Deus o dia todo, mas não tiveram qualquer resposta. Mas na hora do sacrifício, final da tarde, Elias restaura o altar, então, prepara o sacrifício e ora apenas uma vez, e o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Depois, no mesmo monte, Elias continuou orando por chuva, até o servo relatar na 7ª vez, ou seja, ele orou sem cessar. Até o servo relatar na 7ª vez que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquilo ali foi um sinal suficiente para que Elias cresça, que a chuva viria do céu. E Deus trouxe chuva, as plantações deram seus frutos, e o nome do Senhor foi glorificado. E se você acha que isso aconteceu só com Elias, lá no Antigo Testamento, nós temos algumas biografias de alguns missionários que contam histórias semelhantes, de coisas que Deus fez, por exemplo, na China, com Watchman Nee, um missionário que ora, por exemplo, desafiando Deus daquela região, para que não chovesse, e cessou a chuva, gente, porque Deus é vivo. Uma oração fervorosa, ela é eficaz diante do Senhor quando nós oramos aquilo que o Senhor quer que nós oremos. Quando nós começamos a entender e nos colocar nas brechas,
Quando nós começamos a entender que o mundo clama e necessita, anseia por Deus, o mundo anseia por conhecer a Deus e Deus anseia por se revelar na nossa geração. Nós começamos então a não resistir mais à voz do Senhor. Sabe, talvez nós não temos orado o suficiente pela nossa nação. O que será que aconteceria? Sabe, muitas vezes a gente ouve muitos desafios que como nação nós temos vivido. E às vezes a nossa reação natural como homens é criticar. É criticar o governo, é criticar os nossos professores, é criticar as influências que às vezes trazem vergonha para a nossa nação. Mas se ao invés disso nós orássemos, nós levantássemos um clamor por essa geração, nós levantássemos um clamor pelos jovens que estão na Cidade Baixa, na URGS, na PUC, na Unicinos, nas faculdades e que estão padecendo, que não conhecem o Senhor e que estão sendo constantemente bombardeados a não crer em Deus. O que aconteceria se nós nos puséssemos como Elias nas universidades e começássemos a desafiar o Deus desse século? O Deus desse século é a razão. Só que Deus, há 2 semanas atrás, nós falamos que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria humana. O que aconteceria? Sabe, se nós, como geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nos posicionássemos dessa forma, como embaixadores do reino de Cristo. Sabe, eu creio que Deus é quem nos dá autoridade, quando nós entendemos que realmente existem necessidades reais e que nós podemos ser agentes de transformação nesse mundo. Constantemente a gente ouve histórias de homens comuns, homens que não tinham nada de especial. Eles tinham apenas um coração contrito. Eles tinham apenas um coração arrependido e dependente do Senhor. Por vezes, o cenário ele não vai ser aparente de uma transformação, ele não vai ser favorável, como era o caso de Elias. Mas ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele creu que era o Senhor que traria. Gente, nós precisamos exercitar nossa fé em oração. E esse é um encorajamento. Muitas vezes a gente ouve falar, isso não é um problema, mas muitas vezes a gente dá desculpa, inclusive de ficar nas redes sociais, no Twitter, no X, no Threads, seja onde for, porque a gente fala o quê? Um post hoje, ele pode mudar tudo. Sabe, nós temos acreditado, e a gente vive numa geração imersa, numa crença de que um post pode promover grandes mudanças, mas nós precisamos ser aqueles que acreditam no poder viral de uma oração de jovens tementes ao Senhor. Quando Deus nos chama para um ministério, Ele nos chama para orar por esse ministério. Nós precisamos despertar, Levi, para um chamado como agentes de transformação. Isso precisa começar de joelhos, isso precisa começar na oração. A oração ela não pode ser usada como uma bengala, cara. Ela não pode ser usada como um apoio para as nossas próprias razões, mas ela precisa ser a coluna que nos sustenta e nos leva ao coração de Deus. Quando entendemos isso, nós entendemos que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Passamos a orar em todos os momentos e sem cessar. Passamos então a nos comprometer com uma vida de oração, a realmente despertar para ouvir mais, para sentir mais, para perceber mais a presença. Meu convite é para que a gente possa despertar, para uma vida de oração, para que a gente possa despertar para uma vida de rendição. Às vezes a vida ela é muito agitada, eu sei disso, cara. Às vezes a gente está realmente correndo contra o tempo. Tem faculdade, tem trabalho, tem estágio, tem o ministério. E tudo isso tem a família, tem as preocupações da vida. Só que, cara, isso não dá para ser uma desculpa para a gente não gastar tempo nos tornando fascinados pela presença de Deus. Sabe, o Senhor está aqui nessa noite. Ele marcou um encontro com cada um de nós. Ele quer falar, Ele quer nos despertar.
E talvez nessa noite você vai fazer uma oração, inclusive perigosa, de dizer: Deus, eu quero despertar para uma vida de oração. E quando a gente faz esse tipo de oração, o Senhor às vezes começa a fazer coisas profundas. Você começa a acordar de madrugada e é um convite do Senhor para você orar. E a gente precisa aceitar esse chamado. A gente precisa realmente se colocar como pessoas que realmente querem ver a face do Senhor, que querem contemplar o Senhor e ver a beleza que há nele. Ele está aqui. Ele quer nos encontrar. Nós precisamos cultivar a presença de Deus. Nós precisamos silenciar nossa voz para ouvir a voz do Pai. Sabe como é gostoso quando a gente está orando e a gente consegue desacelerar das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Eu não sei o que cada um aqui tem passado, mas eu sei que o Senhor é capaz de promover restauração, cura em alguém que se dobra diante de toda a verdade que há no nome de Jesus. É o Senhor que vai fazer isso, é o Senhor que vai nos transformar. Nós precisamos buscar Ele mais. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi uma noite em que eu não consegui dormir, cara. Eu achei meio insônia, qualquer outra coisa. Até que de repente uma voz quase audível falou: Gabriel, acorda. Quando eu entendi que era Gabriel, acorda, era o Senhor. E talvez Ele está sussurrando isso no teu ouvido. Acorda, Bruno, acorda. Gil, acorda. Júlia, acorda. Acorda porque eu quero falar contigo nessa noite. Acorda porque eu tenho um encontro marcado contigo. Eu quero te amar. Eu quero cuidar do teu coração. Eu quero restaurar as tuas feridas. Eu quero fazer algo novo. Eu quero despertar um futuro do qual talvez tu ainda não conhece. Tu precisa me ouvir, filho. Acorda. Chega de ficar buscando soluções, respostas em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Nós precisamos entender que Ele é real. Nós precisamos entender que Ele quer se comunicar conosco todos os dias. Não dá para viver uma vida espiritual de domingo, de sexta, sábado e domingo e passar os outros dias sem ouvir a voz de Deus. Ele quer se relacionar conosco. Nós queremos contemplar Ele. Nós precisamos cultivar isso então. E sabe, hoje é uma ótima oportunidade de você viver isso. Hoje é um ótimo momento de nós despertarmos como igreja. Hoje é um ótimo momento de você encontrar amigos. Amigos de Deus, mas amigos uns dos outros. Sabe, é óbvio que nesse tempo a gente, como jovens, pode ser que juventude seja sinônimo de rolê, pode ser sinônimo de viagens com os amigos, mas por que não começar a ser também lugar de encontros profundos com a presença? Por que não começar a convidar os nossos amigos, sim, para os rolês, mas também para rolês que talvez vão ter um final inesperado? Talvez a gente vai estar buscando se divertir, comer pizza, e de repente vai ter um irmão passando por uma tribulação, a gente vai orar junto, vai impor as mãos, essas pessoas vão ser curadas, restauradas. O Senhor quer fazer coisas tremendas no nosso meio, você crê nisso? Mas nós precisamos deixar de resistir à voz de Deus. Nós precisamos deixar de resistir àquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Nós precisamos de um compromisso maior em oração, seja ela pessoal ou como igreja. E hoje a gente vai ter, inclusive, uma grande oportunidade. A celebração hoje ela não vai acabar aqui. Ela não termina aqui. Nós, como igreja, nós vamos terminar hoje aqui, nos reunindo ali naquela sala. E aqui é um convite. Sabe, a gente vai continuar buscando a face do Senhor. Ele já tem falado contigo nessa noite. Ele já tem se revelado como um Deus de encontros contigo. Ele já tem apontado áreas da tua vida que Ele quer trazer uma transformação profunda. Ele já tem tentado, já tem mostrado que Ele está disposto a te tratar como um filho. Ele já se mostrou como alguém disposto a se tornar um Deus que é amigo também. Um Deus que é disponível em todo o tempo. Um Deus que não fica offline. Um Deus que não perde, não fica em nenhum momento indisponível. Ele é completamente disponível para ti. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite.
começar a perguntar para o Senhor já em espírito de oração: Deus, o que tu quer fazer comigo nessa noite? Deus, quais são as áreas que tu quer falar comigo? Deus, o que tu preparou para mim nessa noite? Eu queria te encorajar. Se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades, se você veio aqui atrás de um alívio, de um renovo, de um perdão, de restauração, talvez atrás de amigos espirituais, eu queria te convidar durante essa música a deixar o Espírito ministrar no teu coração, a deixar o Espírito falar contigo. E se você talvez não tenha se sentido encorajado pelo Espírito a nenhuma dessas decisões, talvez você vai encontrar um irmão nessa noite. E você vai se comprometer com esse irmão a se tornar agora um parceiro de corrida, alguém que você vai acompanhar em oração e vai dizer: irmão, eu estou contigo, eu quero te suportar. Talvez o Senhor está levantando nessa noite intercessores, pessoas que estão entendendo que o seu chamado, parte do seu chamado é orar, interceder por ministérios específicos, por pessoas, por famílias específicas. Sabe, nós queremos nessa noite realmente nos sair transformados, nós não queremos sair iguais. Então eu quero te convidar, se o Senhor tem falado contigo, vem aqui na frente, nós queremos orar por cura física também, cura emocional. Nós queremos orar por você, vem aqui na frente.